Muito bem, e hoje nós temos convidado aqui no Sem Papel e Tinta. E se tem convidado, nós vamos rodar a nossa vinheta do Sala de Estar. Vamos então à vinheta e daqui a pouquinho eu apresento o nosso convidado de hoje. Hoje tem convidado em nossa sala de estar. Muito bem, nós temos então a nossa convidada do Sala de Estar, ela é Camila de Angeli. Vamos conhecer um pouco mais da Camila. A Camila, ela é consultora materno-infantil e também consultora em amamentação. E nós vamos entender um pouco mais do que é isso, afinal, no programa de hoje. Olá, saudações, Camila, tudo bem? Tudo bem, Júnior? É um prazer estar participando dessa entrevista com um tema tão relevante que é a amamentação. Agradeço o convite. Muito bem. Camila, essa questão da amamentação sempre foi uma coisa que as mães trabalhavam com as filhas, sogras, enfim, avós, pessoas próximas trabalhavam questão de auxiliar na amamentação, mas a gente também, como cada vez mais a nossa vida se tornou mais agitada, as pessoas acabaram às vezes saindo de perto das famílias, as pessoas cada vez mais se viam longe, né? As famílias menores, como é que como é que é essa profissão e qual que é a importância de uma consultora em amamentação nos dias de hoje? Olha, Júnior, a consultora em amamentação, ela tem um papel fundamental e super importante no acompanhamento dessa díade, né, que falamos, que é mãe e bebê. E em um momento principalmente importantíssimo, né, onde encontramos famílias com dificuldades, porque amamentar, eu sempre falo para as mães, amamentar, diferente do que as propagandas falam, amamentar não é instintivo, não é fácil e tão simples assim como todas as mães imaginam. Então, o consultor de amamentação, ele é um profissional qualificado, né, com capacitações e conhecimento atualizado para acompanhar não só mãe, bebê, mas toda a família, né? Porque a amamentação, para que tenha sucesso, é importante que a rede de apoio, né, que são geralmente os avós, os tios, o esposo, apoie essa mulher nessa decisão tão importante, né, de continuar com a amamentação também. Porque a gente está cansado de ver aí propagandas, até propagandas do Ministério da Saúde, falando da importância da amamentação, do quanto é importante esses primeiros meses para a criança, né? Mas também a gente não vê alguém falando de como é que vai ser esse caminho, né? Porque uma coisa é a gente imaginar, e eu acredito que boa parte das mulheres até tem facilidade, mas existe aquela parcela cada vez que tem mais dificuldade, né? Que às vezes mães que são mães cada vez mais tarde, né? Como é que alguém vai procurar uma consultora de amamentação? Como é que se dá essa questão? Quando eu, a mulher que está em casa vai pensar assim, não, eu preciso de ajuda. Como é que é? Qual que é o start? Qual que é o gatilho? O que precisa para isso, Camila? Olha, a consultoria, na verdade, lá dentro do hospital mesmo, as maternidades de todo o país, eles têm profissionais que auxiliam, né, essa família, essa mãe, esse bebê nesse momento de dificuldade, que orientam, que instruem essa mãe. Mas realmente, quando essa família chega em casa, muitos, né, eu falo a grande maioria com propriedade, porque eu acompanho essas famílias, elas têm dificuldade, vem a insegurança, vem outros momentos, né, depois, entre o terceiro e quinto dia, que é o que a gente já fala de momento da apojadura do leite, que é a descida do leite, e junto com essa apojadura, vem outros, né,
possíveis problemas que, às vezes, sozinha essa mãe realmente não consegue solucionar, e com algumas orientações dos familiares, às vezes, nem sempre orientações corretas, né, para que essa amamentação desenvolva de forma eficiente. Então, o consultor entra aí. É um bebê que, às vezes, a mãe chega que sabe que não está pegando direito, fazendo aquela boquinha de peixe, né? Que, às vezes, a mãe acha que é só o bebê fazer aquela boquinha de peixe na região do complexo mamilar areolar. É uma mãe que, às vezes, está com muita fissura, que é a famosa rachadura nos mamilos, né? É um bebê que, às vezes, está com dificuldade de ganhar peso e a mãe não entende o motivo. Então, são vários processos onde o consultor de amamentação ele é capaz de ajudar e auxiliar nesse momento essas famílias, né, através da consultoria domiciliar. Então, esse seu trabalho, você vai até a casa das pessoas, a pessoa está com dificuldade, vai entrar em contato com você, deve ter um feedback por telefone, principalmente agora na pandemia, e aí você vai até a casa para auxiliar, é isso? Me conta como é que é esse procedimento. É exatamente isso. A consultoria em amamentação, ela não somente pode ser de forma domiciliar, né, mas de forma online também. Eu acompanho várias mães, inclusive fora de Araguaína, de outros estados, que entram nas minhas redes sociais e acompanham meu trabalho. E então se dá, né, a consultoria de amamentação. Na forma domiciliar, ela dura 2 horas, assim como a online. Então, tem duração de 2 horas. É uma abordagem bem ampla. O consultor, ele avalia não somente o bebê, mas a mãe também, porque nós sabemos que a amamentação é em conjunto, né, mãe e bebê. Então, ela avalia essa dupla, esse consultor avalia essa dupla. Questiono a mãe sobre várias abordagens, se ela faz uso de bicos artificiais, mas a primeira abordagem, a mais importante, é qual é a expectativa dela, dessa família, em relação à amamentação, né? É o principal ponto, porque às vezes a vontade e o desejo da mãe amamentar é tão grande, mas a família por trás dela acaba desestimulando essa mãe. Então, ocorre o desmame que a gente chama precoce. Então, nessa consultoria é uma investigação, né? Então, é algo bem amplo. Eu preencho questionários. Essa mãe me diz se já fez algum procedimento mamário, que também a gente sabe que pode influenciar também alguns pontos na amamentação. Se é mãe de primeiro bebê, de segundo bebê, se teve na gestação anterior, na amamentação, alguma dificuldade, avalio a questão dessa mama, se está com fissura, se está com algum outro tipo de problema nessa mama, avalio a boquinha do bebê. Então, essa consultoria domiciliar e online, ela tem duração de 2 horas, né? E depois eu continuo acompanhando essa família por via WhatsApp, vídeo, áudios, por mais 15 dias. Muito bem, nós estamos entrevistando aqui Camila de Angeli, ela que é consultora materno-infantil e também em amamentação. Camila, seguindo aqui, vamos, por exemplo, tem duas coisas que a gente percebe. Mães que são, mulheres que são mães cada vez mais tarde. Isso, a vida e a necessidade que as mulheres têm de ter uma carreira, de ter um certo sucesso, obriga elas a chegar à maternidade para depois, né? Não é uma coisa que as mulheres passam a deixar cada vez mais para mais tarde. E outra coisa, o tipo de parto, sendo ele parto normal ou cesariana, tem influência na amamentação? Olha, Júnior, em relação à idade, realmente, em relação à amamentação, não influencia. É o que eu sempre falo para as famílias e principalmente para a mãe. Elas sempre me perguntam, qual é o passo, o que eu tenho que fazer para ter sucesso na amamentação? O primeiro cuidado é a informação, né? O sucesso para a amamentação, para a continuidade dela, é buscar informações atualizadas, porque nós sabemos que esse âmbito de amamentação existem muitos mitos, né, e verdades. Então, o primeiro passo, se você quer
dá continuidade à amamentação, sabe da importância, que são inúmeros, quer se atualizar nessa área, buscar empoderamento, segurança para a chegada do seu bebê, o primeiro passo é buscar informações. Em relação ao tipo via de parto, nós sabemos que realmente é citado, né, na literatura, é verificável isso também. O quanto mais fisiológico for o parto, melhor para a questão da descida do leite, vamos dizer assim, né? O parto normal, ele sim favorece a apojadura mais rápida, né? Mais imediata. Não que o parto cesáreo, né, a mãe não vá amamentar de forma eficaz nos primeiros momentos, não é isso. Mas os estudos na literatura falam, né, relatam dessa questão, quanto mais fisiológico, mais natural, mais favorável à amamentação. Tanto a amamentação como o puerpério é recheado de mitos e ações que familiares até, que tradições familiares, né, melhor dizendo, de coisas que se deve fazer ou não se deve fazer. O que é mito por detrás disso? O que é realidade? O que as vovós diziam que é isso mesmo, que isso funciona e aquilo que não funciona? Você tem alguns exemplos disso para colocar para gente? Tenho vários, na verdade. A gente passaria horas aqui falando, mas os principais, né, por acompanhar essas famílias já há 7 anos, trabalhando com mãe e bebê, o principal precisa preparação das mamas, precisa preparar a mama para a amamentação, para a chegada desse bebê? Não, isso é um mito e é um mito até hoje, infelizmente, repassado, inclusive por profissionais de saúde, né, que tem ainda um pouco de conhecimento atualizado. Então, não precisa, tá, mães? Quem estiver me escutando, familiares, não precisa preparar a mama para a chegada do bebê, para a amamentação, porque o próprio organismo da mulher já se prepara, né? Então, não precisa usar esponja, bucha vegetal nessa mama para deixar ela mais resistente. Não precisa usar concha para criar bico do peito. Não precisa usar bico de silicone ou bico intermediário. Passar escovinha de dente ou algum outro produto. Nada disso é preciso. A gente tem que deixar essa mama o mais íntegra possível para ela se preparar para a amamentação. Agora você imagina uma mãe que está com uma mama já, às vezes eu encontro familiares, né, mães que já tá com a mama já fissurada, machucada, antes mesmo do bebê nascer. Então, quando o bebê nasce, a sucção, ela causa essa sensibilidade. Então, se o bebê já vai para o peito com esse peito totalmente machucado, rachado, então isso já é um fator, né, para vários outros problemas. Então, não precisa usar bucha, né, que é o mais comum, bucha vegetal, concha, né, que a concha é essa, bico de silicone, intermediário, não precisa nada disso. Único cuidado quando o bebê nasce antes disso, informação, depois do nascimento, postura, mãe, bebê, pega correta. Mais algum mito? Isso é um dos mitos, Mais né? algum que você Isso queira é um comentar? mito. Outro mito é em relação, vamos dizer, a questão do umbiguinho, né? Que na verdade não é nem da amamentação, mas eu vou citar aqui só por curiosidade, que as mães me perguntam muito. Não pode, nem precisa usar umbigueira, faixa, borra de café, nada disso. Limpeza do umbiguinho é álcool 70%, banho, álcool 70%, com gás ou um paninho de algodão, tá? Em relação à amamentação, o outro mito é sobre alimentação. As mães sempre me perguntam, Camila, eu tenho que parar de comer alguma coisa ou comer alguma coisa para aumentar a produção do meu leite? Né? Isso é muito comum. O que eu faço para aumentar a produção desse leite? O leite está pouco, não está sustentando o bebê. Primeiro passo, mama é fábrica, não é estoque. Então, quanto mais o bebê sugar, quanto mais estimular ele a livre demanda, o que é essa livre demanda?
bebê mamar a hora que ele quiser, sem ritmos de horários, essa questão de 3 em 3 horas. Então, se eu sempre estou estimulando essa mama, colocando o bebê para mamar, livre demanda, quando ele expressar sinais de fome, isso faz aumentar a produção de leite, sim, seguido de ordenha e massagem. Muito bem. Nós então estamos entrevistando Camila de Ângelo, ela que é consultora materno-infantil e consultora em amamentação. Camila, como que você foi ou começou a trabalhar nessa área? Como é que foi esse seu contato com isso, né? Você estava colocando pra gente, você é enfermeira, né? É uma enfermeira, como o pessoal diz, enfermeira padrão, né? O termo já não é muito utilizado, mas as pessoas ainda usam muito. Mas como que você foi se aproximando dessa área, que é uma área tão legal, mas também uma área difícil, né? Uma área que se precisa combater algumas barreiras culturais, assim, para poder trabalhar. Olha, Júnior, desde a minha formação, né, eu até o meu momento profissional, faz 7 anos que eu sou formada e faz 7 anos que eu trabalho diretamente com esse público, mãe e bebê, amamentação. Então, a minha paixão, né, por esse tema é desde o início, trabalhando com bebê, com cuidado, onde eu atuo também na maternidade do Unione. Eu sempre faço capacitações para os próprios profissionais de lá, da maternidade. Mas quem, na verdade, fez com que despertasse essa curiosidade em mim da atuação particular, né, atendimento na Clínica Chica também, foi uma amiga minha, e foi há 3 anos, e faz só 1 ano e 3 meses que eu estou nessa parte da questão domiciliar. Quando a bebê dela nasceu, assim como várias amigas, elas sempre me chamavam, você vai me ensinar a dar o banho, você vai me ensinar na amamentação. Então, porque era uma coisa que eu sempre tive muita prática e facilidade, e também facilidade nesse entendimento, né, para conversar com as famílias. Um diálogo mais acessível, mais fácil. E foi a minha amiga Tessia Gomes, que há 3 anos atrás falou: Camila, por que você não faz, por que você não se torna consultora materna-infantil, consultora em amamentação? Você indica tanta e orienta tantas amigas, por que não vender seu trabalho? E eu confesso que na época eu não levei a sério, assim, e só agora, há 1 ano e 3 meses, que eu fui além da minha profissão, da minha graduação em especialidade, neonatologia. Hoje eu fico na UTI neonatal do Dom Orione, há 5 anos. Eu fui buscar cursos com renome no país de amamentação, né, de consultoria, fui montar minhas aulas, fui atender a convite da doutora Gerafina, pediatra, lá na Clínica Chica, que é uma pessoa que confiou no meu trabalho e me convidou para trabalhar lá na clínica, fazendo os cursos para esses casais. Mas o início de tudo foi isso, foi através dessa minha amiga Tessia Gomes. Muito bem, muito legal. Sempre os amigos sempre colocam a gente ou numa boa ou numa roubada, né? Assim mesmo. Camila, você estava comentando comigo que a primeira semana de agosto é a semana do aleitamento materno. É a semana mundial do aleitamento materno, inclusive. Tem alguma ação que está sendo preparada para essa semana, que nós estamos muito próximo dessa data? Isso. Em agosto é o que a gente chama de agosto dourado. É um mês todo destinado à amamentação, à promoção do aleitamento materno, que é um tema extremamente importante. E esse ano, a logo, né, apoia o aleitamento materno, não é a minha logo, é a logo mundial, apoia o aleitamento materno para um planeta mais sustentável. E em relação às ações de agosto, no meu Instagram eu sempre faço lives convidando profissionais da área. Então, nas semanas de agosto, durante o mês de agosto, eu vou convidar 2 pediatras super queridas e bem conceituadas em relação principalmente à amamentação, né, que eu não vou citar o nome delas, porque ainda é segredo, ainda não postei. Vai ter fono, vai ter pediatra, vai ter psicóloga materno-infantil. Então, vão ter vários profissionais para retirar, né, para as famílias entrarem, retirarem as dúvidas de forma gratuita.
Muito bem, é muito legal, muito interessante isso. Quando você tiver confirmado, já divulgado, você manda pra gente que a gente vai estar divulgando aqui os canais que vai passar essas lives para as pessoas conhecerem um pouco mais e quem tiver afim poder se aprofundar. Camila, nós estamos no meio da pandemia. A pandemia criou um monte de barreiras pra gente. A gente está tentando se adaptar e, de certa forma, alguns se adaptando, outros nem tanto, mas isso faz parte do processo. Mas criou-se alguma barreira ou alguma dificuldade para essa questão do aleitamento materno com a pandemia? A gente sabe que, por exemplo, nas maternidades, o acesso a acompanhantes é muito mais restrito, tem toda essa questão que é sempre muito importante, a gente não pode receber tantas pessoas em casa. Isso deu uma dificuldade, criou uma dificuldade para a amamentação dessas crianças que estão nascendo agora durante a pandemia? Sim, teve um reflexo assim bem notável, né, por parte dos profissionais também, por parte dos familiares, porque é um momento extremamente delicado e ao mesmo tempo tão importante o nascimento de um filho, e não ter a presença de um acompanhante, nós sabemos que é por um motivo muito relevante, né, que é a saúde do bem comum, mas é realmente um momento de fragilidade materna, onde ela se vê sem acompanhante, né? Claro, com supervisão de toda a equipe da enfermagem, equipe profissional, mas o acompanhante ele tem seu papel importantíssimo, né, no cuidado mãe-bebê. Então, muitas mães relataram muita fragilidade, principalmente emocional, dificuldades, né, por estarem sozinhas, sem acompanhante. E a rede de apoio é que faz a diferença, né? Porque sozinha essa mãe não dá conta, até em casa, né? Muitas avós não puderam participar desse momento, nas visitas em casa, já é comum a gente ter um bebê e ter toda uma família, às vezes que vem de outros estados. Muitas famílias que eu acompanhei estavam sozinhas, contando simplesmente com a rede de apoio pai, mãe, né? Pai, mãe, bebê, sem uma rede de apoio mais ampla. Então, a pandemia, ela veio realmente como papel dificultador nessa questão da amamentação e rede de apoio. Então dá para se dizer que mais do que nunca o papel do pai está sendo fundamental nesse processo. Isso, exatamente. Na verdade, o papel do pai tem importância e relevância sempre, né? E mais agora, porque os pais, geralmente, alguns trabalham até em casa, de trabalho home office, e só tem ele, o bebê e a mãe. Então, essa rede de apoio, ela precisa estar ali firme e forte, né? Por isso, mais uma vez, eu bato na tecla da importância da busca por informações de qualidade, e realmente faz muita diferença o apoio do pai, principalmente. Eu falo para as mães, pai não é cuidador, né? Pai tem que pôr a mão na massa, tem que aprender, tem que vencer os medos. A mãe tem que dar espaço para esse pai aprender também, porque ele consegue. E é super importante a participação desse pai nesse nascimento, acompanhamento e principalmente para a amamentação. Muito bem. Camila, se alguém quiser entrar em contato, quiser conhecer mais o seu trabalho, como é que faz? Deixe aí suas redes sociais, seus contatos e como é que faz para quem não for de Araguaína, se você dá essa assessoria também via remota, fique à vontade aqui nos microfones do Sem Papel e Tinta. Então, meus atendimentos são online, né? Principalmente atendo pessoas não só de Araguaína, como de outros estados do país. Tem o Instagram profissional, que é camila.de.angeli, né? E o meu telefone profissional, mas quem tiver dúvida de me encontrar meu trabalho, é só entrar em contato com a Clínica Pediátrica Chica, tá? Ali na rua Sadoc Correia. Eu atendo lá, meus atendimentos também são lá. Certo, o seu Instagram é Camila de Angeli, _Angeli, é isso, né?
É CamilaDE.Angeli. Isso, Camila. Quando coloca o ponto, é o primeiro Instagram que eu vou estar de jaleco cinza com rosa. Certo. E qual é o seu telefone? Pode falar, sem o telefone, se você quiser, claro, o telefone profissional. Profissional. Isso, o meu telefone profissional é 63, né, 9234 8641. 9234 8641, ou simplesmente entrar em contato com as meninas lá da Chica, que elas agendam todos os tipos de consultoria e me passam esse retorno. Muito bem, essa então foi Camila De Angeli. Obrigado, Camila, pela entrevista, obrigado pelo seu tempo, né? A gente sabe que o Eu tempo que é muito agradeço. corrido. E se quiser deixar um último alô aqui, fique à vontade, se despeça dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer, né, mais uma vez o convite, a participação, e quero falar também para as famílias que vocês podem contar com um profissional, seja lá dentro do hospital, vocês vão ser super bem atendidos e acolhidos por profissionais capacitados. Né? Aproveitem esse momento de internação hospitalar para retirarem as dúvidas, para questionarem esses profissionais. E caso cheguem em casa, vocês querem um atendimento mais personalizado, mais individualizado, vocês podem entrar em contato comigo. E quero deixar uma mensagem para todas as famílias que amamentar é aprendizado. Amamentar não é instintivo, amamentar é aprendizado, é entrega, é doação. E nós sabemos o quão importante, né, que às vezes amamentar todo mundo acha que é o ato só de alimentar. Eu sempre falo, amamentar é diversão e arte, né? Contato pele a pele, aumento do vínculo e tantos outros benefícios. Então, continuem perseverantes nessa amamentação, porque vocês estão fazendo o melhor, né, para o filho de vocês. Muito bem, muito obrigado mesmo. Ótima entrevista com Camila De Angeli, consultora materno-infantil e consultora em amamentação. Nós vamos dando sequência no Sem Papel e Tinta e voltamos daqui a pouquinho com mais atrações para você.